O tema da nossa palavra é Ebenezer, né? Um marco que conta a nossa história. O texto está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim o texto: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem. Ele a chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repetem comigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Toda grande história, na verdade, ela precisa de alguns marcos. E às vezes a gente assiste alguns filmes chinês, japonês, coreano, e você lê na Bíblia também, que quando acontecia alguma coisa, eles faziam um marco, para marcar aquele momento, para marcar aquela história, né? E o povo de Israel havia enfrentado assim, muitas lutas, havia enfrentado derrotas, e até mesmo períodos de afastamento de Deus. São coisas que às vezes acontecem com muita gente também dentro da igreja. Porém, quando eles se voltaram ao Senhor, Ele os restaurou e os livrou. Não apenas trouxe restauração, mas também trouxe livramento. Deus, Ele age dessa forma. Eu me lembro de uma professora de escola dominical. A gente não faz escola dominical mais, até esquece o nome, né, irmãos? Escola dominical, a Irene, e ela teve câncer. E ela ficou carequinha. Eu tô carequinha porque eu resolvi raspar a careca mesmo, né? Falei, vou raspar. Eu não tenho muito cabelo, falei, vamos rapar, né? Mas ela ficou careca mesmo, ela tinha um cabelo bonito, assim, muito bonito, loiro, bonito, assim, né? Cacheados, né? E ela ficou careca. E houve um momento que Deus a restaurou com a oração de uma filhinha dela, muito pequenininha, quando ela estava na cama, e ela disse que ouvia os seus ouvidos dizendo assim: orai uns pelos outros, orai uns pelos outros. Ela falava: Senhor, mas quem é que vai orar por mim? Aqui. Usa a oração de alguém em algum canto, em algum lugar que está orando por mim, e para que eu receba essa oração. E ela disse que estava deitada na cama e, de repente, a filhinha dela, tão pequenininha, veio correndo assim, pulou sobre ela, deitou sobre ela, e orou bem baixinho no ouvido dela, assim, dizendo: Jesus, cura minha mamãe. Ela disse que sentiu um fogo que veio do alto da cabeça e foi descendo, passou por ela, e aquela menina pulou de cima dela assim e gritou: mamãe, Jesus disse que vai curar a senhora. E aquele fogo chegou aos pés dela, ela pulou da cama, completamente restaurada, completamente curada. E quando o marido chegou em casa, ela estava varrendo a casa, limpando a casa, e ele não entendia absolutamente nada. E a menina foi e ela mostrou em palavras a imagem que ela havia visto no momento em que ela estava orando pela mãe. Então Jesus, ele não só restaura, ele livra também, né? Ou ele livra e ele restaura. E quando ela disse ao pastor da igreja que ela havia sido curada, ela estava careca, e o pastor disse: mas você está toda careca. Ela disse assim: quando Jesus faz a obra, ele faz a obra completa. E ela então depois voltou normalmente, depois começou o ministério, e esse ministério teve muita gente, não sei como está hoje, mas na época foi uma grande bênção. Então isso é que Deus faz na vida do ser humano. Samuel, ele ergueu uma pedra como testemunho da fidelidade de Deus. Aquele marco físico, o Ebenezer dizia: olhem o que Deus fez. Olhem o que Deus fez. Hoje nós celebramos 28 anos da nossa igreja, e como Samuel, podemos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Mas o que exatamente significa esse até aqui? O que há por trás dessa afirmação de fé? Vamos ver algumas coisas. Primeiro, Ebenezer nos lembra de onde Deus nos tirou. 1 Samuel 7, versículo 3 a 4, mas diz assim: se vocês desejam de todo o coração voltar-se para o Senhor, livrem-se dos deuses estrangeiros. Claro que ali estava falando literalmente de deuses
estrangeiros. Mas nós temos que tomar cuidado com, às vezes, deuses que nós carregamos em nossa vida. Aquilo que nós idolatramos, né? Nós precisamos arrancar da nossa vida para que Deus possa fazer realmente algo diferente e abençoador em nós. Tá? Israel estava longe de Deus, seguindo ídolos. Eu era novo convertido, eu fiquei assim, abobado. E eu não entendi esse negócio, né? Veio uma banda de jovens, pareciam os Menudos, né? Na igreja, e fizeram louvor, aquela coisa toda. No final, a meninada toda lá pedindo autógrafo, eu fiquei olhando e falei assim, rapaz, crente faz isso também, é? Que coisa estranha, né? É uma idolatria, né? Falei, coisa impressionante. Porque eu penso assim, meu ídolo é Deus. O resto é o resto. Existem pregadores bons, famosos e tudo mais. Se estão lá, de repente, num bate-papo, de algum lugar, a gente vai tirar uma foto junto, legal, né? Vamos tirar foto juntos, legal e tal. Mas tem gente que entra em desespero para tirar foto com o camarada. É tomar cuidado com a idolatria. Né? Nós temos que nos focar na palavra, focar em Deus, focar em Jesus. Porque é eles que fazem realmente a diferença na nossa vida. Israel estava seguindo ídolos e temos que tomar cuidado para não seguirmos ídolos também como igreja, como pessoas. O retorno ao Senhor exigiu arrependimento, não só um arrependimento, uma mudança de atitude, mas também uma consagração. Bom, nesse pique que eu estou aqui, eu acho que eu não chego nem no segundo ponto. O primeiro passo rumo à vitória, então, que nós vemos aqui, foi uma coisa espiritual. Tá? Então, a primeira coisa é uma restauração espiritual na nossa vida. E as pessoas hoje estão deixando de ser espiritual para ser apenas religiosas. Então, isso está fazendo muita diferença também no reino de Deus. Tem uma ilustração aqui que diz assim, que um pastor, ele tinha um relógio que ele havia herdado de um avô. Era um relógio de bolso antigo, um relógio bonito, só que já não estava funcionando há anos. O que ele fez? Ele pegou e fez deu uma geralzinha, né, nesse relógio ali por fora. Só que o relógio ele não funcionou. E ele pensou, mas precisa dar um jeito esse relógio. Ele levou num relojoeiro experiente. O relojoeiro pegou o relógio, abriu o relógio, limpou pecinha por pecinha, né? Percebeu uma engrenagem ali que estava um pouquinho fora do lugar, acertou, ajustou e o relógio voltou a funcionar normalmente. Tá? Então essa, na verdade, é a imagem daqui de Israel ali. Por fora eram religiosos, por dentro o coração estava desajustado, distante de Deus. Foi necessário entregar tudo nas mãos do verdadeiro relojoeiro Senhor para que a vida espiritual voltasse a pulsar. Então assim também é comigo e assim também é com a igreja. Assim também é com você. Tá? É você muitas vezes não apenas limpar por fora. Olha para o seu irmão aí, vê se ele tem cara de religioso. Né? Porque às vezes tem cara de religioso, mas vida espiritual não tem. Né? Então precisa entregar-se ao Senhor para que Deus ele entre lá dentro. Limpe por dentro, porque as coisas acontecem de dentro para fora, para que ele se torne verdadeiramente espiritual, tá? Para que a vida volte a pulsar na vida dele. Porque muitas vezes a igreja ela está cheia. Não estou falando da nossa igreja ou dessa igreja, estou falando da igreja no geral. Muitas vezes ela está cheia. Mas muitas vezes ela está sem pulsar a verdadeira espiritualidade. John Beverly chegou numa igreja e foi ministrar e viu aquele louvor, viu aquela coisa, viu tudo funcionando, tudo redondinho, perfeitamente, mas ele disse assim, não há temor de Deus nesse lugar. Não há compromisso com Deus nesse lugar. O que está faltando? Na verdade, falta um pulsar de dentro para fora. A igreja precisa disso, nós precisamos disso. Deixar o relojoeiro trabalhar na vida. Amém?
Nós tivemos momentos em que estruturas estavam em pé, mas nossa paixão estava apagada. Hoje acontece isso também nas igrejas, aqui, em todo lugar. Deus nos reconectou com o propósito original. Antes de levantarmos marcos de vitória, queridos, Deus precisou nos resgatar dos escombros da alma, nos transformar. Tá? Quantas vezes nossa igreja precisou reconhecer seus erros e voltar ao altar da consagração? Nossa história começa com arrependimento e graça. Eu me lembro de vezes da gente estar em encontro e eu perceber que a minha vida não estava bem. Eu estou ministrando, não estou só para receber. Eu tenho que ir lá e pedir perdão para o povo que estava ali na igreja e me prostrar ali e deixar que orassem pela minha vida. Porque é isso que nós precisamos, né? Para termos arrependimento e graça vinda do nosso Deus, vinda do nosso Senhor. Antes que Ebenezer fosse levantado, houve uma decisão de retorno. Mas Deus não apenas nos tira de onde estávamos, Ele também nos sustenta no presente. Ebenezer celebra como Deus nos sustentou até aqui. 1 Samuel 7,10 diz assim: enquanto Samuel sacrificava o holocausto, os filisteus se aproximaram para atacar. Mas o Senhor trovejou com um grande estrondo. Deus não apenas perdoou, Deus perdoa, amém? Ele entrou na batalha. Repete comigo, ele entrou na batalha. Deus, ele entra na nossa batalha. Ele não apenas nos perdoa, mas ele entra na guerra, ele entra na luta. O Senhor sustentou Israel com um poder sobrenatural. A vitória, ela vem de cima, a vitória ela vem do alto, a vitória vem do Senhor. Vamos imaginar aí um grupo de missionários em uma região remota. Durante anos enfrentaram doenças, enfrentaram também perseguição, enfrentaram escassez de recursos. Isso conta a minha história. Isso conta a sua história. Isso conta a história da igreja. Mesma coisa, né? Certa noite, um grupo hostil cercou a vila onde estavam e os missionários oraram como nunca. Ao amanhecer, descobriram que o grupo havia fugido durante a noite, assustado por vozes poderosas e luzes que vinham do céu. Mais tarde, descobriu-se que nenhuma tropa foi enviada. Foi Deus quem interveio sobrenaturalmente. Assim foi em Mispar. Os filisteus estavam prontos para destruir, mas Deus trovejou. Amém? Diga assim comigo, Deus troveja na minha vida. Amém? Glória a Deus. Em 28 anos, quantas vezes nossa igreja esteve cercada por crises? Vocês lembram de alguma? Eu lembro de algumas, se não muitas. Mas Deus trovejou, amém? Sustentou com recursos inesperados. Quantas vezes não tinha dinheiro para pagar nem nada. E Deus vem com recurso financeiro. E outros recursos também aparecem, tá? Com pessoas levantadas por eles, com milagres que são silenciosos, que nós nem reconhecemos. Milagres que vêm, que aparecem, que você não sabe de onde veio. Porque são milagres. Eles vêm de Deus. Eles vêm do Senhor. Né? Nossa caminhada não foi sobre pés firmes, mas sobre as pegadas de um Deus que nos carregou nas tempestades. O sustento veio de cima, quando a terra você nem sentia mais, né? Se estamos de pé aos 28 anos, não foi por estratégia humana, mas por intervenção divina. Cada vitória, queridos, olha no branco dos meus olhos. Sempre quando eu falo isso, né, pastor Carlinhos? Olha no branco dos meus olhos. Cada vitória tem a assinatura de Deus, amém? Fomos resgatados, sustentados, mas também fomos moldados durante o caminho, durante essa caminhada. Fomos resgatados, sustentados, mas também fomos moldados, né? Em todo esse caminho. Ebenezer, terceiro ponto já estou, tá, queridos?
Ebenezer revela o quanto Deus nos transformou. 1 Samuel 7,6 diz assim: derramaram água perante o Senhor. Repete comigo: derramaram água perante o Senhor. Jejuaram, confessaram: temos pecado contra o Senhor. Água derramada simboliza rendição total, rendição completa. O povo foi transformado espiritualmente antes de vencer uma guerra de forma militar. Vou usar mais uma ilustração aqui que diz o seguinte: um escultor olha para um bloco bruto de mármore, aquela coisa, né? Ele olha para uma... Como Michelangelo, ele olha para uma pedra e ele vê uma imagem. E o que ele faz? Como é que ele fez aquela imagem? Ele tirou aquilo que não pertence àquela imagem e deixou só a imagem que ele viu, essa imagem que ele enxergou naquele lugar. Agora, olha para mim, o processo, ele é lento. Estão me entendendo? O processo é lento, é devagar. É com marteladas. Quem já levou martelada aí, diga amém. Eu já levei muitas. E marteladas, não qualquer uma, marteladas precisas, parece que vem no lugar certo, né? Parece que vem no lugar que mais dói, que mais machuca, né? Mas só que ela vai tirando tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está atrapalhando que essa imagem seja formada. E a nossa igreja, nesses 28 anos, passou por esse excesso, por esse processo, né, de escultura divina. Deus usou crises. Deus usou mudanças. Deus usou dores. Às vezes, muitas dores, e às vezes não só sente eu, mas sente muita gente, sente essas dores, né? Tantos anos, tantas situações. Mas também Deus usou vitórias para nos moldar. E muitas vitórias que nos trouxe muitas alegrias também. Líderes foram lapidados. Ministérios foram ajustados. E o que era vaidade, o que era carnalidade, foi sendo removido para que o caráter de Cristo ele aparecesse. E essas coisas continuarão acontecendo a cada dia da igreja, a cada dia da nossa vida. Deus não apenas nos tirou do barro, Ele nos esculpiu. Beleza. Olha para o seu irmão como ele está bonito. Ele esculpiu beleza na lama com suas próprias mãos. Amém? Glória a Deus. Esquenta não, irmão. Você vai ficando mais velho, viu? Aí você vai ficando mais bonito. Viu? Aí às vezes eu estou chegando aqui, o pessoal, pastor, como você está bonito. Não fala assim que eu acredito. Né? Que eu recebo. A Bíblia diz assim, aí ali eu vi uma imagem no meu celular, falou assim, que imagem é essa? Eu falei assim, tu tens o que tu vês. Tu tens o que tu dizes. Você tem que olhar uma imagem, você tem que pensar uma imagem, você tem que visualizar a sua vida no futuro. Se você visualiza morte, se você visualiza derrota, fracasso, miséria, tristeza, angústia, é isso que você vai ter. Então visualiza o que é bom. Se vier o ruim, é outra coisa. Mas eu visualizo o bom. Amém? Eu visualizo um Deus grande, porque Deus é grande. Porque Deus é bom. Amém? Eu tenho projetos na minha mente. Ok? Eu tenho foto na minha mente. Eu tenho alvo na minha mente. Eu sei aonde eu quero chegar. Primeiro no céu. Depois tem muitas coisas que ainda, assim, enquanto eu não vou para o céu, eu tenho que fazer. Isso depende de mim. Olha para o seu irmão assim. Olha para o seu irmão aí. Olhou? O que eu quero dizer é o seguinte. Não depende dele. Depende de você. Depende de você. Depende de mim. É assim que a gente tem que ver as coisas. Né? É assim que a gente enxerga as coisas. É assim que a gente alcança as coisas. Depende de mim.
Sabe, eu não gosto daquela ideia de dodói, de coitadinho, que acha que as coisas só acontecem se os outros fizerem por mim, ou se fizerem para mim. Não, as pessoas vão fazer, como talvez não vão fazer. Mas eu tenho que fazer e eu sei que Deus vai fazer. É assim que eu tenho que agir, é assim que eu tenho que andar. Amém? Amém. Então diga assim, eu sou bonito. Bonito. Amém? Amém. Glória a Deus. Sou forte. A própria palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. É assim que a palavra diz. A palavra não diz assim, eu sou um fraquinho. Estou morrendo. Não. A Bíblia diz assim, eu sou forte. Amém? Quer tirar um braço de ferro comigo? Ah. Posso até perder, mas não trabalho. Eu gostava de medir com meu pai, né? Braço de forte. Pô, meu pai é bem maior que eu, né? É fortão e tal. Vai cá, pai, meu braço de ferro. Acho que de vez em quando ele deixava eu ganhar, sabe? Aí eu ganhava. Então Deus transforma o bruto em obra-prima. Efésios 2:8. É 2:8, né? O 2:10. Feitura de Deus, obra-prima, criada por Deus. Né? Cada mudança dolorosa, inesperada, nos preparou para algo maior. Cada coisa difícil que você enfrentou é para você se tornar maior. Um dia uma pessoa tinha sido mandada embora da empresa. Uma empresa excelente. Ganhava bem. Ela foi mandada embora. Depois ela veio aqui, pastor, eu fui mandada embora. Eu falei assim, Deus quer te dar algo maior. Vamos orar. E oramos. Pouco tempo depois ela chega e fala assim, pastor, Deus me colocou em outra empresa. Um salário muito maior. Recebi meu fundo de garantia, minha indenização, paguei o apartamento que eu tinha comprado. Eu tinha uma casa, tinha comprado outro apartamento. Paguei o apartamento com a minha indenização. Acho que sobrou dinheiro. E estou ganhando muito mais em outra empresa. E fiz um teste que eu nunca imaginei que eu ia falar inglês tão bem na minha vida. Então, as coisas ruins vêm para nos preparar para algo maior, algo melhor. Né? A gente se torna mais forte, mais maduros, mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o Senhor. Deus nos tirou, nos sustentou e nos transformou. E Ele ainda tem um propósito. Sabe qual é esse propósito, querido? Continuar nos guiando em frente. Continuar nos guiando adiante. Quarto ponto. Ebenezer aponta para o que Deus ainda fará. Aleluia. Texto aqui diz assim, Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Ebenezer, querido, não é o ponto final. É apenas uma vírgula em nossa vida. Não é ponto final, não. Se até aqui Ele nos ajudou, com certeza, daqui para frente Ele vai continuar ajudando. Tá? Tem uma ilustração aqui que diz que certa vez um casal plantou uma pequena árvore no quintal. Durante anos ela parecia não crescer muito. Mas o que eles não viam era que as raízes estavam se aprofundando. Isso eles não enxergavam. Um dia, após uma forte chuva, ela disparou em altura como se acordasse de um sono. Anos de raízes haviam preparado o terreno para o crescimento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Esses nossos 28 anos são as raízes. Muitas coisas foram preparadas em silêncio. O mesmo Deus que plantou sementes em nosso ontem está prestes a fazer florescer no jardim no nosso
amanhã. Amém. Porque as raízes que são profundas, elas anunciam frutos que são abundantes. Há muitos frutos. E o Deus que prometeu, esse mesmo Deus, um dia, uma hora, ele vai cumprir. 28 anos é uma celebração. Mas também, olha aqui no branco dos meus olhos, é um chamado. Há muito tempo que eu não faço isso, mas vira para o seu irmão e fala assim, ó, é um chamado. Amém? Sabe por quê? Porque ainda há vidas para serem alcançadas. Ainda há discípulos para serem formados. E obras para serem realizadas. E para a gente concluir, é o seguinte. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra não era apenas um lembrete para os israelitas. Era um testemunho público. Era como se Samuel dissesse, não esqueçam de onde viemos. Olha no branco dos meus olhos. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça que você era um pecador. Não se esqueça que você estava separado de Deus. Não se esqueça que você estava perdido. Igreja Batista das Nações não pode se esquecer. Ela estava perdida, sem Cristo. Não ignore quem trouxe você até aqui. Não foi apenas a nossa força, mas foi Deus presente. E nunca, repetem comigo, e nunca duvidem do que Ele ainda vai fazer. Nunca duvidar do que Ele ainda vai fazer. Ao celebrarmos 28 anos de caminhada como igreja, irmãos, cada tijolo, cada cadeira dessa daí, quantas vezes eu orei cadeira por cadeira? Cada cadeira, cada lágrima derramada, não só minha, mas de tantos irmãos, tantas lágrimas jogadas ao chão, cada alma salva, cada célula que foi plantada, cada ministério que foi construído, cada culto que foi realizado, tudo isso aponta para o mesmo nome. Jesus Cristo, nosso Salvador, provedor, sustentador, né, irmão? E guia. Essa celebração é um marco, mas não é um destino final. Isso aqui você tem que repetir comigo, não é possível. Essa celebração é um marco, mas não é um destino final. O povo de Israel não parou em Ebenezer. Eles seguiram em frente. E como é que eles seguiram em frente? Mais forte. Outra coisa, eles seguiram mais conscientes da presença de Deus. Opa! Nós vamos seguir mais fortes e mais conscientes da presença de Deus. Continuarmos a crer. Vamos continuar pregando. Vamos continuar servindo. Vamos continuar discipulando. E vamos continuar sonhando. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, queridos, hoje levantamos a nossa própria pedra. Uma pedra invisível, mas é uma pedra eterna. Ela é feita de gratidão, ela é feita de memória, ela é feita de fé. É uma gratidão pelo passado, amém? É uma fé pelo presente, é uma visão para o futuro. E como igreja, nós nos comprometemos a seguir firmes. De que forma? Com o coração ardendo por Deus, com os pés prontos para o serviço e com os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se você faz parte dessa história, celebre. Se você está chegando agora, saiba que há espaço para você nessa estrada, nessa caminhada. Venha e caminhe junto, caminhe conosco. Deus ainda está
escrevendo essa história. E o próximo capítulo, olha para o seu irmão do lado e diz assim para ele: terá o seu nome. Aleluia.